Olá, boa tarde. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal derruba o orçamento secreto. Esse foi o último julgamento do ano no STF. Ao encerrar a sessão, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, fez um balanço das atividades de 2022. Este é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. O Judiciário entra em recesso. Prazos processuais são suspensos, mas tribunais funcionam para casos urgentes. TST determina que aeronautas em greve mantenham 90% das atividades em funcionamento. E vamos falar do Dia do Migrante. Mais de 1 milhão de estrangeiros cruzaram fronteiras para buscar apoio no Brasil. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal derrubou o chamado orçamento secreto. O julgamento das ações que questionavam o uso de emendas de relator para a inclusão de novas emendas no projeto de lei orçamentária foi concluído com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. A repórter Carolina Chaves acompanhou e tem as informações. Boa tarde, Carolina. Olá, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento das ações sobre as emendas de relator, conhecidas também como orçamento secreto. Por maioria, o Supremo entendeu que o modelo atual das emendas de relator é inconstitucional porque ofende os princípios da administração pública como moralidade, legalidade e publicidade. O julgamento foi retomado hoje com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O ministro Ricardo Lewandowski considerou as emendas de relator inconstitucionais, acompanhando o voto da relatora, a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Já o ministro Gilmar Mendes considerou que essas emendas são constitucionais, mas, assim como todos os ministros do STF, ele também defendeu a transparência e a rastreabilidade da transferência dos valores por meio dessas emendas. Também, Cadu, ficou determinado, a conclusão desse julgamento, o prazo de 90 dias para que as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública divulguem dados sobre compras, obras e serviços com verbas públicas entre os anos de 2020 e 2022. Cadu. Obrigado, Carolina. Acompanhamos, portanto, a sessão plenária que aconteceu agora há pouquinho. Também nesta sessão plenária, a presidente do STF, Rosa Weber, foi homenageada pelos 11 anos completados hoje como ministra do Supremo. Você vai ver na reportagem alguns momentos importantes da trajetória dela no tribunal. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, aproveitou a última sessão plenária do ano para homenagear Rosa Weber. A despeito da aridez do tempo atual, temos a sorte, ministra Rosa Weber, de ter na presidência de Vossa Excelência uma garantia de firmeza no compromisso para com o Estado de Direito e também de equilíbrio, sensatez e austeridade na condução do órgão de cúpula do Poder Judiciário da República e também do CNJ. Sou extremamente grata à vida por tudo que me proporcionou e registro o meu agradecimento do fundo da alma, ministro Gilmar Mendes, pelas belíssimas palavras que me dirigiu e que me permitem reafirmar, apesar de tudo, malgré-tout, a beleza da vida e o meu agradecimento à vida e, sobretudo, a minha fé e a minha esperança em dias melhores para todo o Brasil. Rosa Weber tomou posse como ministra da mais alta corte do país em 19 de dezembro de 2011, a terceira mulher da história a ocupar o posto. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Gaúcha de Porto Alegre, Rosa Maria Weber é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu o curso como primeira da turma. Rosa Weber ingressou na magistratura em 1976, quando se tornou juíza do trabalho. Em 1991, chegou ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Presidiu o TRT Gaúcho de 2001 a 2003. Exerceu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho de 2006 a 2011, ano em que foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal, indicada pela então presidente Dilma Rousseff.
No Supremo, a ministra relatou vários processos de grande repercussão e participou de julgamentos emblemáticos. Em 2019, Weber votou a favor das ações que pediam a criminalização da homofobia enquanto o legislador não editar norma específica para punir essa prática. Trata-se de um evidente comando do Constituinte ao legislador, traduzido em imperativo punirá, para que produza legislação repressiva de comportamentos discriminatórios que atentem contra direitos e liberdades fundamentais de grupos ou indivíduos. Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Em 2023, a ministra completa 75 anos e vai se aposentar dos trabalhos na corte. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, fez um balanço do ano judiciário ao encerrar os trabalhos de 2022. A repórter Evne Araújo tem as informações. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Agora, no finalzinho da sessão, a ministra Rosa Weber apresentou os números do Supremo Tribunal Federal ao longo de 2022. O STF recebeu, por exemplo, 70 mil processos este ano. Apesar disso, o atual acervo em tramitação na Corte é o menor dos últimos 27 anos. O plenário da Corte realizou 77 sessões presenciais com o julgamento de 56 casos. Já no plenário virtual foram quase 3.900 casos julgados. A presidente do STF destacou ainda os processos mais importantes de relatoria dos ministros, a importância da realização de 2 audiências públicas aqui na Corte para ouvir a sociedade e especialistas sobre temas relevantes e também desejou um ano de 2023 produtivo ao Poder Judiciário. Vamos ver. E estamos a colher os frutos do trabalho desenvolvido. Espero que possamos todos nos deixar inspirar pelo resplendor da simbologia do Natal, que se aproxima, em seu sentido de paz, respeito e solidariedade, para que, refletindo sobre os passos dados em 2022, o ano de 2023 seja recebido pela esperança de dias com mais tolerância e respeito e menos dissensões e desigualdades. Se encerra o ano judiciário, portanto, se inicia o período de recesso. Mas, apesar desse recesso de fim de ano, os tribunais superiores federais e estaduais continuam funcionando para casos urgentes. No Supremo Tribunal Federal, apenas os prazos processuais ficam suspensos. O plantão judicial em todo o país começa nesta terça-feira, dia 20 de dezembro. No Supremo Tribunal Federal fica suspenso o expediente presencial e, com isso, os prazos processuais, julgamentos no plenário físico e sentenças. Durante o recesso, o STF irá analisar somente liminares e caso de difícil reparação e onde houver dano irreparável. Essa análise é feita por magistrados em esquema de plantão. Os pedidos com risco imediato de perda de direitos podem ser protocolados a qualquer momento, mas só pela internet. E setores que não entram no recesso forense, como segurança, informática e comunicação, por exemplo, irão cumprir expediente em horário especial, a partir da 1h da tarde até às 6h da noite. O atendimento ao público também irá funcionar somente no período da tarde. As atividades do Poder Judiciário serão retomadas em todo o país no dia 1º de fevereiro de 2023. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu petição apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 para 2023. Na decisão, o ministro determinou que os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir uma renda mínima aos brasileiros podem ser custeados pelo espaço fiscal aberto com os precatórios não pagos. Segundo o ministro Gilmar, o combate à pobreza e a assistência aos desamparados são mandamentos constitucionais e que, caso seja necessário, está autorizada a utilização suplementar de crédito extraordinário. No próximo bloco, vamos falar sobre o Dia do Migrante. Mais de 1 milhão de estrangeiros cruzaram fronteiras em busca de uma nova vida aqui no Brasil. Até já! Nesse domingo foi comemorado o Dia do Migrante.
Dados do Ministério da Justiça apontam que mais de 1 milhão de estrangeiros cruzaram fronteiras para buscar apoio aqui no Brasil. Christian deixou a Venezuela em 2018, aos 21 anos. Tinha acabado de se formar em jornalismo e trabalhava em um canal de televisão. Mas o salário não dava nem para a alimentação. Foram 7 dias de viagem. O primeiro destino, Peru. Mas a discriminação fez com que o jovem tentasse outra mudança. Desta vez, o país escolhido foi o Brasil. Christian recebeu o apoio da Caritas, organização que tem projetos para ajudar migrantes, e hoje é auxiliar administrativo da instituição. Quando lembra do passado, não consegue segurar as lágrimas. Era muito difícil por conta da situação econômica, situação política e social mesmo da Venezuela. E já 2 anos que eu tinha fora da Venezuela, cheguei aqui, foi uma experiência maravilhosa. Está feliz aqui? Então, As lágrimas são de felicidade? São de muitas coisas, são sentimentos encontrados. Atualmente, a Caritas Arquidiocesana de Brasília atende 70 pessoas. Várias vêm com a família. A instituição auxilia os migrantes na emissão de documentos e também oferece moradia, alimentação e saúde por meio de contratos com o governo do Distrito Federal. O Brasil tem cerca de 1.300.000 pessoas que migraram para cá. A garantia dos direitos fundamentais é o que faz muitos estrangeiros escolherem o Brasil como destino. O Brasil é o único país do mundo que é signatário de todas as garantias de direito para migrantes. Isso os garante esse acolher. E o próprio brasileiro em si tem esse acolhimento. O Brasil vem com essa missão de fazer com que esse acolhimento de todos esses que saem de guerra, saem para as intempéries climáticas, e aí vem no Brasil esse acolher. Além da Venezuela, o Brasil recebe pessoas de vários outros países, como Haiti, Bolívia e Colômbia. Muitas enfrentam viagens longas e cansativas para fugir da situação de vulnerabilidade. É o caso de Pedro, que também deixou a Venezuela em 2018 em busca de uma melhor qualidade de vida. Aqui no Brasil, arrumou emprego e ajuda a mãe e a irmã que ficaram na Venezuela. Estou tranquilo porque sei que estou ajudando a minha mãe, a meu irmão, que estão lá. Porque minha mãe não quer vir para cá. É uma pessoa já velha, já tem 70 e pouco de anos. Aí ela fala assim, não, eu fico aqui. Vamos continuar falando sobre a situação dos migrantes. A repórter Aline Barcelos conversou com Tatiana Cardoso Scaff, advogada especialista em direito internacional. Ela também é professora na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e coordenadora do Programa de Assessoria Jurídica para Estrangeiros em Situação Irregular ou Risco da universidade. Professora, em relação aos migrantes, quais são os direitos e deveres dessas pessoas aqui no Brasil? Os migrantes hoje estão cobertos pela Lei 13.445, que foi editada em 2017 e acaba prevendo ali no seu artigo 4º os direitos dos migrantes no nosso país. Em especial, eu devo salientar, por exemplo, que ele trabalha com a ideia de que há uma igualdade entre migrantes e nacionais, não apenas em relação, por exemplo, ao direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, senão também a direitos civis, sociais, culturais, econômicos, além de, claro, direito de livre circulação no nosso território, direito de reunião para fins pacíficos, direito de associação, acesso à justiça, que acaba sendo também um direito bastante importante. Além disso, falamos sobre assistência jurídica integral, de maneira gratuita, inclusive se o migrante não tem, por exemplo, condições de arcar com uma assessoria específica. E também devo salientar outros direitos mais voltados à área também social e econômica, como abertura de conta bancária, sendo prevista literalmente na lei, que é um direito muito importante, além dos direitos sociais, como, por exemplo, seguridade social e participação em projetos de política pública do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, o Vale Gás, enfim, o migrante também tem direito. Agora, professora, tem diferença ali entre o migrante que vem para o Brasil de uma maneira legal daquele migrante refugiado? O refugiado também tem acesso a todos esses direitos? Essa é uma pergunta muito importante, porque o refugiado no Brasil, ele, além de estar coberto pela Lei 13.445 de 2017,
ele também está coberto por uma outra lei, que é a 9474 de 1997, que é uma legislação específica que trata, por exemplo, de direitos específicos para os refugiados. E dentre esses direitos específicos, a gente deve, por exemplo, salientar o direito de ser reconhecido como refugiado, caso preencha as características de estar sofrendo uma perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou ainda por uma participação em um grupo social específico. E não apenas isso. E esse migrante refugiado, além do direito de ser reconhecido como tal, ele também vai ter algumas preferências em relação à aplicação da legislação trabalhista brasileira. Como, por exemplo, a gente encontra na CLT, que eles entram enquanto um cômputo de nacional. Então, ao invés de eles serem considerados, por exemplo, um migrante para fins de contabilização na empresa, eles são contabilizados como sendo nacionais, em virtude dessa característica específica. O que, por exemplo, para o migrante comum, que não vem por um motivo de perseguição para o Estado brasileiro, acaba entrando nesse cômputo mais geral, por exemplo, previsto na legislação trabalhista. Professora, você coordena um programa na Universidade Federal de Uberlândia, justamente para prestar assistência jurídica aos estrangeiros que estão em situação irregular ou em situação de risco aqui no Brasil. Eu queria que você me listasse assim, quais são as principais demandas desse grupo. A assessoria jurídica para migrantes e pessoas em situação de risco aqui da Universidade Federal de Uberlândia tem atendido, especialmente, por exemplo, agora no último ano, não só casos regulares, como atendíamos de haitianos e venezuelanos, mas também uma grande quantidade de afegãos aqui na região do Triângulo Mineiro. E as maiores pautas são não só para um auxílio da vinda desses migrantes no Estado brasileiro, para conseguir, por exemplo, um visto temporário para fins de acolhida humanitária, mas também para a própria regularização desse migrante quando chega aqui no Brasil, na tentativa de obter, por exemplo, a documentação necessária para permanecer de maneira legal no Estado brasileiro, mas também outros documentos que fazem parte do dia a dia e que são bastante relevantes, como, por exemplo, a obtenção de um CPF, para que até ele possa ser atendido no Sistema Único de Saúde, ou, inclusive, a possibilidade de conseguir vagas em escolas, que também é uma demanda bastante alta. E vocês contam com algum parceiro? Dentre os parceiros que nós temos aqui na universidade, nós temos a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que também temos aqui no âmbito da universidade, senão também algumas ONGs locais. Essas ONGs, elas são bastante importantes para o encaminhamento desse migrante à nossa assessoria, para que a gente possa prestar esse auxílio mais individualizado e humanizado em relação a esse migrante. O qual, claro, caso não tenha um auxílio específico, por vezes acaba ficando descoberto de proteções, inclusive de saber os próprios direitos deles no Estado brasileiro. E aí, nesses casos, professora, dessas pessoas que não têm esse tipo de orientação, que não estão sendo ali amparados por alguma ONG, alguma instituição, o que essa pessoa, ela chega aqui, para quem que ela pode recorrer? O que ela pode fazer? No âmbito da Lei Federal 13445, a gente teve uma modificação bastante significativa, que foi a atribuição de uma responsabilidade maior para a Defensoria Pública da União para auxiliar esses migrantes. A DPU, no caso, ela vai ter essa possibilidade de auxiliar o migrante, não só, por exemplo, para fins da sua regularização, mas especialmente quando ele se encontra irregular no Estado brasileiro, que os seus direitos sejam respeitados. Então, é bem importante esse trabalho da DPU para fazer com que os direitos humanos dos migrantes sejam de fato assegurados, caso eles não tenham essas outras formas de assessoramento, como, por exemplo, a gente faz aqui na UF. Professora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, muito obrigada. Veja daqui a pouco, o Tribunal Superior do Trabalho determina que aeronautas em greve mantenham 90% das atividades em funcionamento. Hoje também foi dia de encerramento dos trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral. A sessão plenária do TSE terminou há pouco. Nós vamos ao vivo ao tribunal conversar com o repórter Guilherme Glória, que traz os destaques dessa última sessão. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Os destaques dessa sessão, que foi a última, conforme você já disse, desse ano de 2022, foram por 2 processos que foram julgados aqui. Mas dá para a gente destacar e dar, inclusive, essa informação passada pelo ministro Alexandre de Moraes, todos os trabalhos desse ano, já que no âmbito jurisdicional, as pautas de julgamentos e das sessões, a gente teve um encerramento dos trabalhos da Justiça Eleitoral até aqui. O presidente do TSE aproveitou, depois do julgamento dos processos, para fazer esse balanço e anunciar alguns números de um ano bastante exitoso para a Corte Eleitoral. Vou ler aqui alguns dos números passados pelo presidente. Ele afirmou que foram realizadas 187 sessões em que foram julgados 2.635 processos. 1.528 desses processos foram julgados após o ministro Alexandre de Moraes ser empossado como presidente da Corte Eleitoral. Só no segundo semestre foram 1.629 acórdãos, 4.691 decisões monocráticas, 2.155 despachos e 20 resoluções. O ministro Alexandre de Moraes ainda destacou a importância do pleito desse ano, porque tivemos a maior votação do ponto de vista de eleitorado dos últimos 90 anos. Cerca de 156 milhões de eleitoras e eleitores foram às urnas em mais um momento em que o sistema eletrônico de votação brasileiro se mostrou seguro, transparente e confiável. Mais detalhes sobre a sessão que aconteceu agora há pouco e sobre todos os detalhes desse balanço você acompanha no site tse.jus.br. Cadu. Obrigado, Guilherme. E vamos saber agora como foi o encerramento do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. A repórter Marina Campos tem os detalhes. O STJ realizou hoje a última sessão da Corte Especial, que marca o encerramento do ano judiciário no tribunal. De acordo com os dados apresentados pelo vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, em 2022, o STJ recebeu 400 mil novos processos e foi registrado um recorde de produtividade entre os ministros, que julgaram mais de 577 mil ações. Com isso, houve uma diminuição de estoque de processos, restando agora 270 mil em tramitação no STJ. Durante a sessão também foi feita uma homenagem de despedida ao ministro Jorge Mussi, que anunciou sua aposentadoria na semana passada. Ministros do STJ, representantes do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil falaram em agradecimento aos 15 anos de atuação do ministro no STJ. E hoje o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma visita ao Superior Tribunal de Justiça. Foi uma visita institucional. A presidente da Corte, Maria Tereza de Assis Moura, outros ministros do STJ também participaram do encontro. Desde que ganhou a eleição, Lula já visitou outros tribunais, como o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Pilotos e comissários de bordo iniciaram hoje a paralisação dos serviços em diversos aeroportos do país. A mobilização acontece após falta de acordo entre a categoria e companhias aéreas, mas liminar do Tribunal Superior do Trabalho determinou a manutenção de 90% das atividades. A decisão é da ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, proferida em tutela cautelar antecedente, ajuizada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias contra o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Na ação, o sindicato patronal sustenta que a atividade exercida é essencial e, por isso, pediu que a greve fosse considerada abusiva. O sindicato pediu também que 100% do efetivo de aeronautas permanecesse em serviço. Mas a ministra Maria Cristina Peduzzi determinou a manutenção de 90% das atividades enquanto durar a greve. A ministra determinou ainda que o Sindicato Nacional dos Aeronautas não constranja, dificulta ou impeça o acesso de empregados ao trabalho e não promova qualquer interferência indevida, interdição ou bloqueio de vias ou serviços relacionados ao setor de transporte aéreo. A decisão prevê multa diária de 200 mil em caso de descumprimento. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve ser solto ainda hoje. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria por considerar excessivo o tempo de uma medida que deveria ser provisória. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso desde 2016 porque é suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras.
Ao longo do processo da Operação Lava Jato, o ex-governador chegou a admitir o recebimento de valores indevidos em diversos contratos assinados durante os 2 mandatos como governador, entre 2007 e 2014. Cabral ficou 2.219 dias na prisão. Os ministros da segunda turma do STF decidiram revogar a ordem de prisão da Justiça Federal do Paraná contra Cabral, anular as decisões tomadas e enviar o caso para análise da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal avaliou que a prisão preventiva, que deveria ser temporária, já se estendia há muito tempo, cerca de 6 anos, sem haver uma decisão definitiva. No voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a revogação da prisão não significa a absolvição de Sérgio Cabral, mas manter o ex-governador preso representa a antecipação do cumprimento da pena. Sérgio Cabral vai ficar em prisão domiciliar, isso porque ele responde a outros processos. Assim que o resultado do julgamento do STF chegar à Justiça Federal do Paraná, vai ser expedido o alvará de soltura, o que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de prisão preventiva em desfavor do homem conhecido como Pastor Fabiano. A prisão foi feita no Espírito Santo e Pastor Fabiano encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana, na Grande Vitória. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.